engravidei, foi isso, né? Eu tava morando aqui no Catete, apartamento pequeno, e 2014, Dilminha voltou naquelas condições que a gente viu, né? De tudo muito difícil. E eu já sabia que eu ia ser demitida quando voltasse, porque, na verdade, no meu emprego, tentaram me demitir quando eu voltei da licença. Da licença do câncer. Isso, eu voltei de licença. E aí, eu fiquei um tempo, fiz o tratamento, voltei de licença. Quando eu voltei de licença, que eu sentei pra olhar pra gerente, ela falou assim, então, Cecília, você ficou 1 ano fora e a gente não sabe, né, o que você tava fazendo. Quase que eu falei, tava no Caribe, dando pra um negão, né? Tava de licença. Então, mas a gente considera que, talvez não seja bom reaproveitar você, então a gente estava pensando em te demitir. Eu falei, então, mas não vai dar, porque eu tô com 4 semanas de gravidez. Toma, capitalismo! Falei, sinto muito, mas não vai dar pra vocês, porque enquanto eu tava com câncer, eu também tava transando. Engravidei. Enquanto eu tava com câncer, eu também tava transando. Maravilhoso. E aí foi isso. Aí eu já sabia que provavelmente quando você voltasse da licença na maternidade, eles iam, né? Não iam perder essa oportunidade. Não, nem te perguntar, amiga. Não, nem perguntar. Já tinha um bilhete na porta. Já tava certo. Vai embora. Depois leve seu câncer e seu bebê. Até porque vai que você volta grávida de novo. Não. Pode ir. E tinha isso também. Eu tava muito fragilizada com a possibilidade de voltar a trabalhar. Porque eu acho que isso é um momento muito ruim para tudo que é mulher, que é quando você, principalmente o primeiro filho, que você tá ali envolvida no processo, e aí você pega o bebezinho de 4, 5 meses e fala, toma, seja lá quem for, que agora eu preciso garantir a sobrevivência. A minha primeira filha também tem 9, quando ela fez 5 meses eu tive uma crise, eu não tinha trabalho de carteira assinada, nem ia voltar, mas eu acho que foi uma catarse coletiva pelas mulheres, tive uma crise de choro, só pensava, como alguém é obrigada a deixar esse bebê. O primeiro, então, que é uma coisa muito chocante, né? E geralmente você faz isso com 3 meses, 4 meses, né? 6 meses, porque… Na pandemia, 1 mês tava lá, as crianças na creche, né? Porque a licença maternidade geralmente é 120 dias, é 3 meses e acabou. E aí, você pega o bebezinho ali, cara, 3 meses. Aí aquilo, assim, eu já tava tendo ansiedade da gravidez. E eu lembro que eu tinha férias, eu ia ter os 6 meses direitinho, só que eu tava com 7 meses de gravidez. Foi mais ou menos essa época também, setembro de 2014. Um pouco antes. O meu companheiro pegou e recebeu uma proposta de um amigo para trabalhar na Nicarágua. E ele falou, não vai dar, porque a minha mulher tá grávida, bababá, não sei o quê. E aí ele comentou comigo. Aí eu falei, o quê? Você não aceitou? Cecília, Nicarágua. Você sabe onde fica a Nicarágua? Não sei, mas não interessa. Mas tem a criança aqui dentro, caralho. Você tem que trabalhar. Eu só perguntei assim, o meu medo era ir pra um país assim, fundamentalista religioso, que eu ia chegar lá e ia ficar trancada dentro de uma casa por medo de botar o pé na rua e ter algum problema. Mas… tirando isso, assim, mais ou menos, né? Eu falei, América Central. Eu falei, cara, América Central é basicamente isso daqui, falando espanhol. É Rio de Janeiro falando espanhol, vambora. E foi assim, ele aceitou. Só que primeiro ele tinha que ir, porque era pra trabalhar com varejo de uma marca que estava se instalando lá na região da América Central. E eu falei, ele ia primeiro. E aí ele ia voltar pro parto, né? Então, ele foi… quando eu tava com 8 meses de gravidez. E ele indo pra Nicarágua. Eu tava conversando isso hoje, eu falei, cara, a gente não tem nada na cabeça. Se aquele avião cai, a gente já tava meio duro, né? Porque eu tava juntando dinheiro pra pagar o parto. Sim. Porque eu também tava em pânico de violência obstétrica, não tava conseguindo me encaixar em lugar nenhum aqui pra conseguir ter um parto razoável. Eu falei, vamos juntar dinheiro aí, vamos vender o rim, vamos tentar pagar isso. Então, assim, eu já tava começando, né, a sentir os primeiros sintomas da maternidade, que é a completa falta de dinheiro. E aí ele foi, eu fiquei ainda ajeitando as coisinhas.
E com o cu na mão, porque, cara, se eu entro em trabalho de parto, eram 12 horas pra chegar aqui, não ia chegar. Sim. E eu morando aqui, minha mãe eu moro em Caxias, então assim, eu ia estar ali, sabe? Sim. Mas aí jogamos pro universo, eu falei, vai, meu filho, vai, que vai dar certo. E aí deu certo, ele voltou, faltando uma semana pro parto, ele só deu tempo dele chegar, a gente se acomodar, uma semana depois eu entrei em trabalho de parto, e aí o combinado era voltar pra lá. Então quando o Davi fez 3 meses, a gente foi. Peguei o bebezinho. Moraram lá? 3 anos. E foi legal? Foi ótimo. Foi muito bom. Por que vocês voltaram? Porque começou a Guerra Civil. Umas bombas na minha esquina. A creche do menino pegou fogo. Não foi só isso, na verdade. O negócio lá já não tava... É isso, né? Começou a ter muitas questões políticas. Gente, Nicarágua, Daniel Ortega, essa galera assim, vai pra Nicarágua, vai pra Venezuela. Eu fui pra Nicarágua. Você obedeceu a galera. Eu fui uma visionária. Não adianta me mandar, mas já fui, babaca. Já fui. Tenta direito, garota.